E eu tenho curiosidade, sim, de ouvir de um jornalista, porque a gente como catarinense aqui, por exemplo, eu como torcedor do Figueirense, é xarope, tá? Tu iniciar um campeonato brasileiro, que seja, e os caras já apontam, ó, já, próximo, ele sobe, um exemplo, o Figueirense se subisse este ano para a Série A, já sabemos um rebaixado do ano que vem. É xarope para nós torcedores ouvir isso, né? E aí, eu quero ouvir de ti aí do Eixo, e eu estive recentemente em São Paulo, agora em janeiro, eu conversei com bastante... o fevereiro eu trabalhei para pagar só o VAR, só o Uber, tá? De janeiro. Então eu conversei com vários ali, e eles falaram, e todos, uníssonos, na questão de dizer que o Figueirense ele é maior do que Série C. Perguntei isso para o Bernardo Ramos, numa transmissão streaming, e ele concordou. E a gente usa muito aqui, antigamente, a gente usava muito, hoje menos, que Santa Catarina é o 0 da 101, inclusive no futebol. Mas é difícil de imaginar que um Avaí, um Figueirense com cota de TV 400 mil, vá realmente conseguir fazer no campeonato melhor do que um Coritiba com cota 2 milhões. A tua visão sobre futebol catarinense, agora que começasse a acompanhar um pouquinho mais. Eu acompanho já há bastante tempo, né? Embora há 2 temporadas eu venha narrando o campeonato, isso ajuda muito, mas eu tenho um canal, talvez fique o convite aqui, não sei se você conhece, não é só meu, Rodrigo Santos, Luciano Coimbra, o Marco Pires, o Leonardo Mendes Júnior, chama-se Podcast Sul, e ali a gente fala dos... Sim, conheço. Que é um nicho, né? Porque eu entendo que nós aqui, enquanto imprensa esportiva nacional, a gente não dá a visão... na lupa dos times regionais, né? São 4 times que estão sempre em pauta. Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Eles estão sempre em pauta, né? Os outros, eles orbitam, né? O Atlético Mineiro ano passado, o Paranaense esse ano, Internacional dia desse que foi vice-campeão, eles vão orbitando, né? Cruzeiro que subiu e tal. Mas, quando a gente chega a Santa Catarina, menos ainda. Porque o Avaí ele entra com o rótulo de será rebaixado. E existem 2 análises, e não é a análise que é feita, é como ela é feita em relação a isso. A gente negar, e agora estou falando enquanto sulista, né, que o Avaí sobe para ser rebaixado, numa análise, o próprio Coritiba hoje, né, pelas dificuldades que tem, é tapar o sol com a peneira. E por que isso é tapar o sol com a peneira? Porque as dificuldades são flagrantes. Você citou aí o recebimento de cota de patrocínio, bilheteria, dívidas. O jogador prefere jogar, às vezes, no Botafogo, que não está tão distante dos 2, mas está no Rio. E aí, se ele faz um grande jogo contra o Flamengo, ele já chama a atenção, já se fala em seleção. Tudo isso contribui. A análise, nesse ponto, a gente é séria, né? Você está falando de algo que acontece. E existe a análise debochada, essa ninguém gosta. Mas esse Avaí aí, esse Figueirense, esse Curitiba, essa ninguém gosta e essa a gente não tem que aceitar mesmo, porque ela não demonstra conhecimento. Ela é debochada, o interesse é fazer um deboche. E aí você não tem que aceitar. Ponto. Isso nenhum torcedor tem que aceitar. Atlético Goianiense, Fortaleza, que se impôs em campo, né, com o projeto Ceará também. E o segredo é sempre esse. Quanto ao futebol catarinense, não é porque eu estou transmitindo, não, mas para mim é o 2º mais competitivo estadual do Brasil. Você sempre se surpreende. Não tem, só perde para São Paulo, por outras razões, né, econômicas prioritariamente, ainda que você saiba que Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos vão estar na fase final. Esse ano o Santos falhou, né? Mas é muito raro acontecer. Você tem ali Botafogo, Ponte Preta, Guarani, né? Esses times vão dar trabalho. O catarinense, cara, você abre e dia desse o Criciúma foi rebaixado para a 2ª divisão. Não é a camisa que sustenta, né? Você tem ali, os times são muito equilibrados. E Santa Catarina tem uma característica meio Estados Unidos de ser, porque, com exceção da capital, que tem Figueira e Avaí, o Joinville pertence a Joinville e a torcida ali é Jack. Aí você vai lá para Chapecó, né? Itajaí, o cara é Marcílio. Nem que torça também para o Flamengo, mas estou falando de âmbito estadual, né? O Criciúma é Criciúma. Então, as cidades, elas se defendem, que é uma coisa bem norte-americana, no sentido de o cara é de Chicago, então ele é Bulls, ele é os times de Chicago, ele não vai torcer para outro, né? Então isso existe ali. Isso faz com que seja muito equilibrado. Mas precisa avançar. Precisa avançar. Acho que o Avaí já deu sinais de que ia se estruturando. O Avaí entendeu,
durante um tempo que ele não seria um clube para ficar na primeira divisão, né? Mas que ele poderia subir, manter seu teto de gastos e estruturar para um dia ficar e não descer mais. Esse dia talvez não tenha chegado ainda, mas esse ano é competitivo, é um ano que pode marcar aí uma permanência, né? E o Figueirense ele fica alijado de qualquer análise um pouco mais assim, longeva, porque o episódio Elefante altera tudo, né? O Figueirense é um clube que estava na segunda divisão, perde um jogo por WO com o apoio da torcida para marcar uma presença e volta para a comunidade agora, né? Muito graças, e ainda bem, e essa é uma grande discussão, né? Muito graças ao judiciário catarinense que entendeu que esse contrato era nocivo, um clube de mais de 100 anos, quer dizer, você não pode fazer isso com o Figueirense. A gente discute SAF, a verdade é que dia desse a gente estava ali no G4 Band Esportes e falando sobre quem são os donos dos clubes brasileiros, né? Porque no São Paulo você tem 230 conselheiros que votam, que decidem o futuro do São Paulo, nem todos são paulinos. Muitos são sócios porque gostam da piscina, torcem para o Corinthians, para o Palmeiras, enfim, assim vai. Mas, quem são os donos? Aí a Marília Ruiz ainda falou, são as torcidas. Então eu falei, olha, depende. No Cruzeiro hoje não é mais. Se o Ronaldo quiser, ele vai fazer uma camisa do Cruzeiro preta e branca. Óbvio que ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer porque mercadologicamente é péssimo, né? Vai ter revolta, não vai ter adesão. Não vai, você não vai mudar essa estrutura. Mas o clube pertence a um dono. Quando você tem uma SAF, você tem um dono, né? Então, essas discussões elas precisam estar dentro da participação da comunidade. Não é fácil para o futebol catarinense se desenvolver, e como eu sou do Paraná e vi muito esses 25, 27 anos aí de crescimento do Atlético, sei que é um fenômeno que não se repete tão simples. O Atlético contou com muita ajuda política, né? O Mário Celso Petralha sempre foi muito habilidoso, foi parceiro do Jaime Lerner. O clube teve uma desapropriação de um terreno que ele tinha para passar um canal extravasor ali na saída para Santa Catarina, até São José dos Pinhais, e conseguiu fazer disso o CT, e conseguiu agora apoio, né? Mediante o recebimento do PAC. Essa é uma discussão filosófica, mas sim, Curitiba tem obras lá até hoje, da Copa, porque recebeu o PAC e recebeu por conta do estádio, e o estádio teve 66%, está em discussão ainda, mas vai ter 66% pago pelo Estado. Um negócio que aconteceu com o Real Madrid na Espanha. O Real Madrid estava quebrado, a Alcadia, a Prefeitura de Madrid, indenizou o clube por um terreno lá, e o Real Madrid, com o Florentino Pérez, voltou a ser o principal clube do mundo, né? Então, é inevitável. São pequenos fenômenos que foram acontecendo com o Atlético que o reposicionaram. Mas a grande dificuldade, e que eu acho que em Santa Catarina é ainda maior, é a torcida. Porque você ter uma massa torcedora leva-se muito tempo de criação. Do jovem que cresce, que gosta daquela bandeira que ele está vendo, que vê um time vencedor, né? Então, o Atlético foi, nesses 20 e poucos anos, expandindo um pouquinho para o interior do estado, em outras regiões do Brasil, como um clube que se vende como um clube antissistema, né? Mas ele concorre no Paraná, historicamente, com o Coritiba e com Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que tem grandes torcidas no interior do Paraná. E Santa Catarina tem tudo isso. Tem os paulistas, tem uma força histórica dos cariocas muito grande, a torcida do Flamengo é enorme. Um dia eu estava em Joinville num título carioca do Flamengo e era assim, como se estivesse no Rio de Janeiro, carreata, foguete, né? E você tem os times de fora do Brasil, né? Você tem Grêmio, Inter, um pouco dos paranaenses, muito de paulista e carioca, e o Barcelona, que hoje o teu menino talvez torça para o Barcelona, e mas o Figueira, pai, não ganha de ninguém, aquela coisa toda. Exato. Né? Então, e aí você tem que romper com tudo isso. Então, não é simples. Né? O que tem que ser feito, me parece que é, primeiro, contas em dia, trabalho sólido, vai mantendo o clube ali competindo, frequentando e achando seu espaço. Porque lá atrás, em publicidade e propaganda, Jadson, eu aprendi que você não pode querer combater sempre a Coca-Cola. Coca-Cola, ela é gigante, ela vende para o mundo, ela distribui melhor, ela mal precisa fazer propaganda. Mas se você for o seu Guaraná regional aí, líder de vendas, né, que vende aí em Floripa e São José, com o primeiro lugar, você vai ter sustentabilidade. Então é questão de posicionamento de mercado.
Perfeito. O Criciúma fechou agora e já fechou novas adesões esse ano, com 16 mil sócios, tá? É muito bom. Bom, né? Bom. Já que falar assim, e eu só quero fazer uma observação, e concordo em tudo, concordo em gênero, número e caso, né, e grau. O Figueirense, eu acredito que nós comentamos ontem ainda, falei com o professor Luiz Carlos Cruz na live também de semana passada. O torcedor do Figueirense tem que entender o seguinte, tem que ter paciência, não adianta, tem que ter paciência, né? E apostar que esse grupo gestor que já demonstrou no início dos anos 2000, ter tranquilidade de deixar eles trabalharem, que o Figueirense ele vai sair dessa sim.